ter a oportunidade de conhecê-lo agora, né, que Deus abençoe o Senhor, mas por abrir essas portas para ele estar pregando. O presbítero Vitor foi esse canal de Deus para que eu pudesse estar aqui. Deus continue abençoando sua vida, Vitor. Quero pedir perdão à igreja que essa gravata, meu Deus, junto com o blusão, está me sufocando. Tive que tirar para mim ficar mais à vontade, né? Eu gosto de dar lugar, então esse incômodo vai acabar me retendo, né? Então, para mim ficar mais à vontade, né? Pedir desculpa à igreja, quero partilhar com vocês um texto que se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo à igreja de Filipe. O Senhor me direcionou esse texto. Eu sei que não é um tema proposto pela igreja, mas foi a palavra. O Senhor partilhou no meu coração. Quero ser fiel a Deus na sua palavra. Eu creio que o Senhor tem algo do céu para partilhar conosco através dessa palavra. Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses. Vamos ler o capítulo 2, somente o versículo 5. Quem encontrou, diga amém. Amém. A palavra diz assim: de sorte que haja em vós, na igreja, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o nosso Mestre. A igreja no 3 lê esse versículo numa só voz. 1, 2, 3. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Meus irmãos podem se assentar. Enquanto a palavra for pregada, mencionada, a igreja tem liberdade e autonomia para adorar, para exaltar, para enaltecer o nome do Deus da igreja, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, o Deus que nos comprou por seu sangue. Nós não fomos comprados, não por ouro e nem por prata, nem por nenhum metal precioso, nem por pedra preciosa. Nós, a igreja de Cristo, foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. Meus irmãos, carta do apóstolo Paulo escrita à igreja de Filipe, uma das igrejas que Paulo mesmo fundou. Nós conhecemos a biografia de Paulo. Paulo foi um dos maiores missionários da igreja. Ele foi uma bênção nas mãos do Senhor. Antes da conversão era Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, sendo que Deus tinha um propósito com Saulo. Ele perseguia, ele falava mal, ele consentia, né, na morte dos crentes, mas Deus tinha um propósito com Saulo. Quando ele está indo para Damasco, ele tem um encontro com Cristo. A Bíblia fala que ele cai por terra, perde sua visão. Deus direciona ele até um certo local, e ali a visão dele é restaurada. Ele recebe uma porção do céu, ele passa por um tratamento. Depois a igreja dispersa ele, orientada pelo Espírito, para Saulo, para agora Paulo. Após a conversão, após o encontro com Cristo, o nome dele é mudado para Paulo. Antes era Saulo. Após o encontro, Paulo, um dos maiores missionários. Paulo pregava o evangelho em todas as regiões. Ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. E quem é o gentio? Somos nós. Todos aqueles que não fazem parte de Israel, que não é judeu, não é israelita, é gentio. O grego, o europeu, nós que somos da América, nós somos, segundo a Bíblia, gentio. Então nós somos salvos pela graça. Então Paulo, ele é pregador dos gentios. Ele pregou na Europa, ele fundou muitas igrejas. E uma das igrejas que ele funda é essa, a igreja de Filipe, uma cidade que está localizada na Europa, uma cidade próspera, uma cidade bem elevada economicamente. Paulo chega lá, prega o evangelho, pessoas se convertem, e ele funda uma igreja, e ele tem a função de missionário. Ele funda igreja em certas regiões, e ele viaja para outras regiões, deixa ali homens preparados, homens competentes, homens idôneos, chamados, né, capacitados para dirigir, para poder orientar o povo pelo caminho certo. Então essa é a função de Paulo, é pregar, trazer pessoas para o lado de Cristo, é fundar a igreja, levantar líderes preparados
deixar na direção da igreja. Paulo fundou essa igreja. Agora Paulo está distante e ele vai escrever essa carta, que nós acabamos de ler um versículo. Escreve essa carta, ele direciona para a igreja de Filipe, e no versículo 5, que nós acabamos de ler, Paulo escreve: de sorte que haja em vós, na igreja que ele fundou, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando Paulo está escrevendo essa carta, ele aborda diversos assuntos distintos, mas eu quero só abordar aqui algumas coisas que o Senhor me deu. De sorte que haja em vocês, igreja de Cristo, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando se fala de sentimento, se fala de algo que está entranhado no homem, que o homem é capaz de externar através de atitude, através de postura. Então o sentimento, ele é externado. O sentimento, ele tem que ser materializado. Como assim, pregador? Você diz que ama a sua esposa ou a sua namorada. Você tem que externar o amor que você sente por ela ou por ele, de alguma forma. E qual é uma das formas? Vou aqui partilhar. Se você sabe que a sua namorada, sua noiva, sua esposa gosta de comer, você vai externar esse sentimento levando ela para a praça, fazer um lanche. Se ela gosta de se vestir bem, você sabe, tem um conhecimento, você está com condições, você vai comprar roupas bonitas, para quê? Para ver ela tapeada, ela bonita. Você está externando o seu amor por ela. E Paulo está dizendo que há de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E eu quero aqui partilhar alguns sentimentos que esteve em Cristo Jesus, o nosso mestre, o nosso Senhor, o nosso modelo de postura, de comportamento, e que nós, igreja do século 21, temos que manifestar em minha sociedade. Amém, irmãos? Quem entendeu, diga amém. Amém. Eu vou narrar com vocês alguns sentimentos que Cristo manifestou e que nós temos que manifestar, porque Cristo, ele é o modelo da igreja. A igreja é conhecida como cristão. O que é isso? É seguidor de Cristo. Se você segue a Cristo, se você é um cristão genuíno, verdadeiro, você tem que buscar ser semelhante ao seu Senhor. Você não tem que buscar a ser semelhante ao pregador que você segue, que tem milhões de seguidores. Você não tem que buscar ser semelhante a alguém que não tem uma boa postura, um bom comportamento. Você tem que ter o mesmo comportamento de Cristo. Você tem que ter a mesma postura de Cristo Jesus. Primeiro comportamento, o primeiro sentimento que esteve em Cristo Jesus e que a igreja do século 21 tem que manifestar: o sentimento de fidelidade ao chamado. Aleluia! Primeiro sentimento que esteve em Cristo Jesus e que nós, igrejas do Cristo, temos que manifestar: fidelidade ao chamado. E quando Cristo manifestou o sentimento de fidelidade ao chamado, quando nós olhamos para a biografia, a história de Cristo nos evangelhos, quando nós folheamos Lucas, Marcos, João e Mateus, nós percebemos, João não fala isso, mas Mateus e Lucas, eles falam esse ocorrido. O anjo chamado Gabriel, ele aparece para Maria, uma mulher que morava numa cidade chamada Nazaré, e ele vai dar uma saudação linda: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres, você foi chamada, separada, Deus te elegeu para você gerar um filho, e esse filho que você vai gerar, ele vai ser o salvador desse povo. Ou seja, antes do nascimento de Cristo, já havia uma promessa sobre a vida dele. Antes dele se manifestar no meio do judeu, já havia uma promessa. Ela foi
de fidelidade ao chamado. Jesus podia se render à proposta de Satanás quando ele viu aquela visão linda, bela, aprazível, admirável, mas ele falou: não, só o Senhor teu Deus adorarás. Aleluia. Ele manifestou em atitudes, ele externou a fidelidade ao chamado. Eu aprendo com Cristo que eu não posso me vender, eu não posso me trocar. Se Deus me chamou, me separou para uma obra específica, pode se abandonar quem quiser abandonar, mas eu prefiro ser fiel, eu prefiro permanecer de pé. Talvez alguém se vende, talvez alguém quer entrar no tráfico, talvez alguém quer viver uma vida dissoluta, uma vida sem norma, sem regra, sem decência, mas eu não, eu sou fiel ao chamado, eu sou fiel à vocação que Deus depositou. Você parar para ver no século, no momento atual, quantas pessoas deixando o chamado de lado por causa de quê? Prazeres momentâneos. Uns querem se envolver no tráfico, quer ter um nome bajulado, ovacionado. Outras querem ser mulher de bandido, querem se envolver nessas coisas do mundo, quer andar de carro importado, quer andar de motão, quer viver uma vida dissoluta. Mas Cristo está dizendo nesta noite: opte por ser fiel ao chamado, não venda, não toca o que Ele depositou nas tuas mãos. Se Ele te chamou, te separou, te vocacionou para uma obra específica, seja fiel. Estão se apostatando na fé, estão abandonando o chamado, estão se entregando aos prazeres, mas eu não. Eu prefiro ser fiel ao chamado, e você vai ser recompensado por isso. Cristo não negociou com Satanás, ele foi fiel até o final, e a Bíblia diz que os anjos o serviu, porque ele optou voluntariamente por externar o sentimento de fidelidade ao chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo sentimento que esteve em Cristo Jesus, que a igreja tem que manifestar o sentimento de misericórdia. Quando se fala de misericórdia, se fala em ajudar, em socorrer o necessitado. Eu sou misericordioso, eu tenho alguém que precisa da minha ajuda, está nas minhas condições, está nas minhas mãos, eu tenho condições de ajudar, de socorrer, eu vou ajudar, eu vou socorrer. Por quê? Porque Cristo manifestou o sentimento de misericórdia, e eu, como seguidor de Cristo, também tenho que manifestar o sentimento de misericórdia. E quando Cristo manifestou esse sentimento, Jesus está entrando na cidade de Jericó, e a Bíblia diz que ali tinha um homem que era mendigo. Além de ser mendigo, ele tinha uma deficiência. E qual era a deficiência dele? Ele estava privado da sua visão. Ele mendigava a porta no meio do caminho. Ele ouviu falar que Jesus estava passando. Qual foi a postura desse homem? Que a Bíblia vai lhe denominar como Bartimeu. Ele não tem um nome específico. A Bíblia vai dar a ele esse título porque ele é filho de Timeu. Então Bartimeu é filho de Timeu, cego e mendigo, está na beira do caminho. Jesus está passando por ali. Qual foi a postura desse homem? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O clamor daquele homem chegou aos ouvidos de Jesus, e algumas pessoas falaram para ele: para de incomodar o mestre, para de gritar, para de clamar. Mas ele entendeu que ele tinha uma necessidade, e o único que poderia resolver a necessidade dele era Jesus. Ele continua clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia destaca que Jesus parou em meio à multidão, mandou chamar Bartimeu, e Jesus
você quer que eu faça ao teu favor? Senhor, eu quero tornar a ver. Senhor, me dá visão. A Bíblia fala que Jesus restaurou a visão daquele homem. Ali Jesus manifestou o sentimento de misericórdia. Eu sou crente, eu sou cristão. Eu tenho que ser misericordioso. Eu posso ajudar, eu posso socorrer. Eu estendo as minhas mãos. Eu posso levantar. Eu estendo as minhas mãos. Não tem como eu ser cristão, dizer que sou cristão, mas eu não sou misericordioso. Eu sou uma pessoa cruel. Eu sou uma pessoa perversa. Eu sou uma pessoa malévola. O meu irmão está sofrendo, está padecendo. Eu estou vendo a necessidade dele. Está nas minhas condições ajudar. Não vai ficar pesado para mim. Então eu estendo as minhas mãos. Eu sou misericordioso. Por quê? Porque em mim é o mesmo sentimento que houve no meu mestre. Em mim é o mesmo sentimento que houve no meu Senhor. O sentimento de misericórdia. A igreja tem que manifestar misericórdia. Terceiro sentimento que houve em Cristo Jesus e que tem que estar no seio da igreja, o sentimento de humildade. Humildade se fala, não está relacionado a você andar rasgado ou de qualquer jeito. Não. Você pode andar bonito, eu gosto de andar bonito, Deus sabe disso. Embora não tenha muitas condições de andar bonito, mas de vez em quando Deus me dá condições de comprar um terno. É muito raro. A maioria Deus faz um milagre. Um sapato já está mais. Eu gosto de entrar na Daft, na internet, comprar um sapato bonito. Eu gosto de me andar bonito. Bem, a vida é normal. O homem, a mulher, isso é normal. Mas humildade não está entrelaçada a você andar de qualquer jeito, de forma relaxada, de forma desleixada, não. Humildade você demonstra nas suas atitudes, na sua postura, no seu comportamento. Talvez você conheça alguém que tem condição financeira boa, anda de carrão, montão bem bonito, sempre bem ataviado, frequenta os melhores lugares, uma pessoa humilde, trata todo mundo normal. Agora tem aquele que é soberbo, que é altivo, que é prepotente, que às vezes Deus abre uma porta, bota numa multinacional, compra um carro, uma moto, alguma coisa, aí já eleva logo o nariz, já se acha maior do que seu irmão, do que sua irmã. Às vezes o cara prega bem, Deus abre porta, começa a pregar aqui, prega ali, Deus começa a usar em visão, revelação. Às vezes Deus deu uma voz afinada, aí devido às grandezas das revelações, fica soberbo, fica prepotente. Mas eu aprendo com Cristo a manifestar o sentimento de humildade, a manifestar o sentimento de simplicidade. E quando Cristo manifestou o sentimento de humildade, vem comigo na Bíblia, eu gosto da Bíblia. Glória. Foi falado aqui pelo profeta da ceia. Tempo da ceia, irmãos, nos textos que nós lemos aqui nesses versículos, olha o que Paulo fala: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de homem, fazendo semelhante ao homem, negou-se a si mesmo, aí foi obediente até a morte de cruz. Ou seja, Cristo, ele era o próprio Deus, ele era o mesmo que Isaías viu assentado sobre um alto e sublime trono. Do lado tem os anjos, os arcanjos, os querubins de um lado para o outro, dizendo santo, santo. Ele era o mesmo Deus que João é o apóstolo do amor, viu ele ressurreto na ilha de Pátmos. Aí começa a descrever Jesus, e os pés dele eram como de
sentimento de humildade, o nosso mestre manifestou, que imagina só que coisa linda, o Todo-Poderoso, o Criador, numa mesa, com 12 discípulos, ele lavando os pés dos apóstolos, fazendo algo que era função de escravo, era cultural na época. Os escravos, quando um viajante chegava na casa de alguém, via um escravo, o viajante chegava e era recepcionado dessa forma, porque as ruas não eram asfaltadas como hoje em dia, era lama, dependendo do tempo, poeira. Imagina só os pés sujos, às vezes alguns mais desleixados, aquela unha feiosa, aquela situação complicada. Aí Jesus vai lá, o Todo-Poderoso, o Criador, aquele que é digno do louvor, da adoração, pega um pano, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos apóstolos. Ali ele está ensinando para a igreja a ser humilde, a ser simples. Deus pode me honrar, Deus pode me botar dentro de uma universidade federal. Eu posso ser o primeiro da minha família a cursar uma graduação. Eu posso prosperar nos meus negócios, ser um grande empresário. Deus pode me fazer viajar no Brasil todo, até mesmo fora. Mas eu continuo humilde, eu continuo simples. Eu não fico soberbo, eu não fico orgulhoso, eu não fico prepotente, porque em mim há o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu sou humilde. Terceiro sentimento que Jesus manifestou e a igreja tem que manifestar. Quarto sentimento que Jesus manifestou e a igreja tem que manifestar: o sentimento de piedade. Quando se fala de piedade, se fala de respeito às coisas sagradas, de zelo às coisas de Deus. Eu estou na igreja, eu estou no culto, eu estou adorando. O tempo que foi separado é para adorar, é para cultuar, é para exaltar o nome de Deus. Eu estou ligado no culto. Eu não me desligo do culto para me envolver em outras coisas. Como assim? Na atualidade, muitas pessoas estão sendo impiedosas, estão levando as coisas de Deus de qualquer jeito. É hora do culto. Deus está falando na palavra, Deus está usando alguém em revelação, e eu estou no celular, no WhatsApp, eu estou no celular, no Instagram, eu estou no celular, me desvirtuando do culto e ligando em outras coisas, em coisas externas. O que eu estou manifestando? Sentimento de desrespeito às coisas sagradas, sentimento de impiedade, falta de zelo. E quando Cristo manifestou o sentimento de respeito, de zelo, de amor e de piedade às coisas de Deus, era tempo de festa em Jerusalém. Jesus chega em Jerusalém, tempo de culto, o povo está alvoroçado em Jerusalém, cidade movimentada. Jesus chegou ali dentro do templo, e o que estava acontecendo? Os homens, os mercadores, estavam negociando dentro do templo. Os cambistas estavam negociando, estavam vendendo. O negócio estava acontecendo aonde? Dentro do templo, dentro da casa de oração. E qual foi a postura de Jesus Cristo, o Nazareno? A Bíblia diz que ele pega um chicote, ele começa a agredir aqueles homens, ele começa a derrubar aquela mesa dos cambistas, e Jesus toma fala e fala: a casa do meu pai é casa de oração, mas vocês estão fazendo lugar de mercadores, de roubo, de negociação. Aí ele está manifestando um sentimento de zelo, de respeito às coisas sagradas. Eu sou seguidor de Cristo, eu sou cristão, eu tenho que manifestar o sentimento de piedade. Estão brincando com as coisas de Deus, estão levando as coisas de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Estão conversando no culto, mas eu estou ligado em Deus. Não fala comigo não, estou cultuando, eu estou adorando. Mas por quê? Todo mundo fala, você não fala.
podem falar, podem postar foto na hora do culto, mas eu prefiro adorar, eu prefiro orar, eu prefiro ouvir a palavra que vem do céu, que Deus fala comigo, Deus me levanta, Deus me fortalece, quando reminca, o demônio vai se calar, eu repito o que quer, irmão, eu prefiro adorar. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus tem que estar em mim. Sentimento de respeito, de reverência. Querem brincar? Pode brincar. Eu não. Eu cultuo. A hora do culto, eu estou ligado no que está sendo falado, que está sendo dito. Eu prefiro cultuar, prefiro exaltar, eu prefiro enaltecer o nome de Deus. Para nós fecharmos, último sentimento, tem muitos, se nós dissertarmos outros, vamos ficar até amanhã. Eu quero falar o último sentimento que houve em Cristo Jesus e que tem que estar em nós. O sentimento de perdão, a capacidade de perdoar. Quando se fala de perdoar, se fala de buscar meios, de esquecer alguma falha que alguém cometeu conosco. O homem, eu sou teu discípulo, o Senhor tem me ensinado há tempos, eu não vou te abandonar, Senhor, eu estou contigo lado a lado, nós somos, como diz os jovens, fechamento, estou contigo, para o que der e vier. Aí Jesus vira para Pedro: Pedro, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Pedro falou assim: eu não vou não, filho, você vai me negar. Passou um tempo, Judas veio com as autoridades, beijou Jesus, Jesus foi levado, Pedro pega a espada, irmãos, ele arrancou a orelha de um dos servos do sumo sacerdote. Se eu não me engano é Lucas que vai destacar que o nome desse servo era Malco. Jesus tocou a mão na orelha desse homem e restaurou. Aquele homem ficou maravilhado. Jesus foi levado e Pedro está acompanhando um pouco distante, Jesus sendo levado pelas autoridades, pelos soldados romanos, e Pedro está acompanhando Jesus, sendo levado para o sinédrio. Para quê? Para ser julgado. Pedro chega numa certa parte, alguém vira para Pedro e fala: Pedro, fala para ele, você é um deles. Aí ele vira: eu não sou não, eu nem conheço esse homem. Aí outro fala para Pedro: você é galileu, a tua fala te condena. Aí ele vira e fala: não, eu não conheço esse homem. Parafraseando, eu nunca vi ele. Você está falando besteira, você me conhece? Eu não conheço esse homem não. Você está querendo me colocar numa encrenca, eu não conheço ele. Aí o terceiro vira para Pedro e fala: você estava com ele lá naquele lugar, você também é um deles. Pedro fala: eu não conheço ele, eu nem sei qual é o nome dele, eu estou acompanhando esse julgamento, mas eu não conheço. Aí a Bíblia fala que Jesus vira para Pedro, eles trocam olhares e Pedro se lembra do que Jesus tinha dito para ele. Ele sai dali e começa a chorar amargamente. Por quê? Porque Pedro traiu, porque Pedro abandonou. E antes dele trair, antes dele abandonar, Jesus falou: tu vai me trair, tu vai me abandonar. Mas Pedro falou: não vou te trair, eu não vou te abandonar por ti da minha vida. Eles trocaram olhares e Pedro abandonou. Aleluia! Saiu dali, chorou amargamente. A Bíblia diz, através dos homens, dos evangelistas, que Jesus foi julgado. Os irmãos conhecem a história. Foi morto. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Quando ele ressuscita, ele aparece para os seus discípulos, para algumas mulheres. Aí Jesus chama elas, após a sua ressurreição, o corpo glorificado. Aí ele começa a dialogar com aquelas mulheres e diz assim para elas: fala para os meus discípulos irem até tal região, lá eu vou me manifestar a eles, lá eu vou aparecer para eles. Aí Jesus destaca: fala também com Pedro, fala também com Pedro. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Pedro abandonou, Pedro traiu, Pedro não era digno de
efetivamente, mas Jesus manifestou o sentimento de perdão. Se nós pararmos e analisarmos, nós não merecíamos estar aqui. E por que não? Alguns no passado viviam no tráfico, outros viviam nos bares, cada um vivia nos seus deleites, nos seus prazeres, afastado de Deus, vivendo uma vida dissoluta, sem norma, sem regra, sem decência, fazia o que via na teia. E aí Jesus manifestou sobre a nossa vida o sentimento de perdão. Ele falou: te levanto, eu te sustento, eu mudo a tua vida, eu te restauro. Eu te lavava na cama do Siquemina. Ele nos perdoou. Glória a você aí, porque Jesus te perdoou. Olha você de pé, porque Ele manifestou na tua vida o perdão. Então perdoa. Então perdoa. Perdoa aquele que abusou de você. Perdoa aquele que te maltratou. Perdoa aquele que disse que você não vai dar em nada, vai morrer no tráfico. Perdoa aquele que te abandonou na tua infância. Perdoa, perdoa, perdoa. Não deixa esse sentimento te matar. Quem mandasse que de canto me de caraço, perdoa, perdoa, perdoa e libera o perdão. Alguns que estão aqui foram abandonados, maltratados, como eu talvez na sua infância. Tua mãe disse para você: você não vale nada, você vai morrer, você vai entrar no tráfico, vou te ver cheio de tiro, vou te ver morto. Talvez alguém te abandonou, teu pai te abandonou, talvez a tua mãe te abandonou, tu foi criado pela tua avó e você cresce no teu interior com esse sentimento que está te matando, esse sentimento que está te corrompendo aos poucos. Você não é capaz de liberar o perdão, isso está obstruindo o teu crescimento, isso está obstruindo algumas coisas na tua vida. Hoje Deus me usa como profeta para te dizer: amoleça o coração, perdoa. Perdoa, 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 libera o perdão. Talvez alguém te traiu, abusou da sua confiança. Não sei o que você passou, o que você vive, mas perdoa. Quem não perdoa não é digno de ser perdoado, não. Jesus, ele falou isso. O credor incompassivo foi perdoado de uma dívida impagável. Irmãos, perdoado de uma dívida impagável. Chegou um dos conservos dele, que lhe devia um valor baixíssimo. Ele não foi misericordioso. Ele lançou aquele conservo dele na prisão com a sua família. Ele que tinha sido perdoado de um valor impagável, um valor elevadíssimo, que ele não tinha condições. Ele tinha alguém que devia um valor bem baixo. Ele não perdoou. O seu Senhor soube da situação e aquele homem foi cobrado. O que Jesus quer nos ensinar com essa palavra? Nós temos que perdoar. Nos coloque de pé, por gentileza. Se nós fazemos uma análise, Jesus nos perdoou. Nós não merecemos nada. Você fazer uma análise consigo, na sua consciência, você vai ver verdadeiramente: eu não sou digno de um momento como esse. Eu não sou merecedor de estar diante do Todo-Poderoso. Mas Ele me perdoou. Ele apagou as minhas transgressões. Ele viu e vê tudo que eu faço e que eu fazia no passado. Ele foi lá e lançou no mar do esquecimento todos os meus feitos. O que é para mim perdoar alguém? O que é para mim perdoar o meu marido que me feriu, ou a minha esposa que me feriu? O que é para mim perdoar minha irmã que levantou uma calúnia contra mim, e devido a essa calúnia a minha família está separada, não há mais reunião, não há mais comunhão, eu não consigo mais me relacionar? Por quê? Porque essa ferida está dentro de mim, eu não consigo liberar o perdão. E Deus está dizendo nessa noite: perdoa o teu irmão, perdoa a tua irmã, volta à comunhão, volta a se relacionar, volta a comungar novamente, porque o perdão
seu irmão vai morrer. E é você que está morrendo. Esse sentimento está te corrompendo. É igual a ferrugem. É igual a ferrugem quando ela pega o ferro. Aos pouquinhos, ela vai comendo. E o ferro, que é um metal forte, é um metal duro, robusto, muito resistente. Mas a ferrugem vai comendo o metal aos poucos. Assim é o perdão, a falta de perdão que está no teu coração, que está entranhado em você. Você não libera o perdão. Aí você fala: eu não vou perdoar mesmo. Se quiser vir falar comigo, eu não vou baixar, eu não vou descer, eu sou assim mesmo, eu vou morrer assim. Isso está te consumindo, isso está te matando. No mundo espiritual, algumas coisas estão presas, algumas coisas estão amarradas, porque tu não libera o perdão, porque tu pecou, minai, algumas coisas estão retidas e elas não são liberadas sobre a tua vida, porque você está nutrindo no teu interior esse sentimento maligno. Perdoa. Feche os teus olhos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra é viva, eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Senhor, eu sou grato por essa palavra. Eu creio que ela tem um poder de entrar no meu interior, no interior dos meus irmãos, e de produzir vida, Senhor. Pai, tu sabe que nós somos seres humanos falhos, pequenos, errôneos, fracos, medo. Não é de fora que vem o que contamina, é de dentro que sai o que contamina o homem. O nosso pedido é: Senhor, derrama sobre nós nessa noite um pouco mais de piedade, de respeito às coisas sagradas. Pessoas podem entrar na tua casa, podem levar as tuas coisas relaxadamente, de qualquer jeito, mas nos dá um coração zeloso, um coração respeitoso com as coisas do Senhor. Nos dá, Pai, um coração misericordioso. Nos dá um coração, Pai, capaz de perdoar. Senhor, nos ajuda a honrar o nosso ministério. Senhor, em cima dessa palavra, Senhor, nos ajuda a externar esse sentimento, se existe em nosso interior, sentimento maligno, perverso, cruel, tem sentimento que já está nos levando à queda, ao fracasso. Senhor, esses sentimentos destrutivos, o meu pedido é nessa noite: tira do nosso coração, Deus, tira da nossa mente. Senhor, nos ajuda a perdoar, nos ajuda a ligar, a entrar em contato com o nosso irmão que foi ferido por uma atitude nossa, por algo que nós fizemos. Nos ajuda a perdoar. Ah, meu Senhor, esse sentimento está entranhado em nós. Nós não conseguimos perdoar, nós não conseguimos nos relacionar, mas o pedido é: entra nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus, entra no nosso coração. Nos ajuda a perdoar, nos ajuda a perdoar, nos ajuda a perdoar nosso irmão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, trabalha no nosso coração, no nosso interior, no nosso íntimo. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Te pedimos no nome de Jesus, porque nós reconhecemos a nossa fraqueza e a nossa limitação, Senhor. Muito obrigado por tudo. Recebe nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Agradeço a oportunidade. Estou dentro da hora, né, pastor? Deus abençoe, tá bom?